existem principados espirituais. Não, é só terminologia. Certo. A minha pergunta é, poderemos nós, de alguma forma, estarmos lidando com isso sem discerni-los? Claro. O que o cristianismo fez a vida inteira? Se não ficar cheio disso sem perceber. O cristianismo virou uma grande macumba. A grande macumba que foi feita nos últimos 1.700 anos no Ocidente foi feita pelo cristianismo. Não é implicância minha, meu irmão, é macumba. Macumba. Todos os macumbeiros do Ocidente não fizeram o dízimo da macumba que o cristianismo histórico fez, com suas bruxarias, com suas perversidades, com as suas obsessões sexuais, perseguindo pessoas igual uns loucos, com as suas pedofilias de mosteiro, com as suas surubas alimentadas a canto gregoriano, com as suas santas inquisições, com os seus papas pervertidos, com os seus fiéis enlouquecidos pela sandice dos governantes espirituais, pela perversidade de botar todo mundo no inferno, pela maldade diabólica com a qual se tratou a inocência humana, por bilhões de manifestações diabólicas feitas no curso desses 1.700 anos, que são tantas e só não sabe quem esteja mais alienado com a topeira. Por todas essas coisas é que eu digo que não houve macumba mais poderosa do que a que o cristianismo fez. Porque macumba é ódio, macumba é mentira, macumba é engano, macumba é perversidade, macumba é perseguição, macumba é abuso, macumba é manipulação, macumba é matar, roubar e destruir, macumba é apropriação indébita, macumba é intimidação, macumba é sequestro, é tortura, macumba é disfarçatez, macumba é mentira. Quanto mais elevadas as potências da mentira, mais macumba será. Macumba é a utilização do nome de Deus para manipular o próximo. Macumba é o cristianismo, é o que ele fez em nome de Jesus de maneira perversa. Então, o cristianismo histórico se tornou um ambiente histórico totalmente macumbado. Por não discernir e matando bruxa. Totalmente. Quem era as bruxas que o cristianismo matou, provavelmente 90% delas fossem as pessoas mais cristãs da cidade. Não iam à igreja católica porque não suportavam, não se submetiam aos sacerdotes porque sabiam que eram todos uns malucos, não queriam nada com o papado porque sabia que era um trono de Satanás, não se submetiam aos ritos da igreja porque sabiam que era tudo baboseira. Em geral eram pessoas, mulheres, que ficavam em casa, que exerciam dons espirituais, algumas tinham dons de cura, oravam por doentes, algumas tinham ou dons de paranormalidade e percebiam coisas na vida dos outros ou diziam, ou tinham dons espirituais mesmos que eram compartilhados com os outros, coisa que faltava na igreja católica, e a inveja manda matar qualquer dom extra que nos falte, que sobre em algum lugar não oficial. É assim que funciona. Além do que, eram em geral pessoas extremamente humanas e sensíveis que se condoíam de todas as pessoas que a igreja expulsava, de modo que elas eram a casa de refúgio dos hereges. E herege, e naquele tempo não era quem estava falando besteira, era quem a igreja dizia que era, ou por qualquer razão ainda. Por ter se masturbado e apanhado se masturbando, era um herege para sempre. Então, essas pessoas bondosas viravam as bruxas da igreja católica. De modo que muito bruxo e bruxa mortos pelo cristianismo eram os verdadeiros mentores espirituais da cidade, os verdadeiros profetas humanos e bondosos de comunidades inteiras que foram eliminados. Para os verdadeiros bruxos de badalo, sino, incenso, crucifixo, mitra e báculo continuarem soltos, jogando a macumbaria deles em cima do pessoal. Mas eu não tenho nenhum temor de estar sendo leviano, estou falando isso na presença de Deus e dos anjos, de principados e de potestades. As maiores macumbas que a minha consciência histórica tomou conhecimento
na história da civilização humana nos últimos 2000 anos foram feitas pelo cristianismo. Ou por derivados possessos do cristianismo. Do ponto de vista contínuo, não teve macumba mais longa, mais perversa, mais demoníaca do que o cristianismo como religião. Pelo amor de Deus, me entendam. Quem não estiver me entendendo, vai ler pelo menos história da igreja. Leia pelo menos uns 10 bons livros de história da igreja, para você ter uma noção mínima do que eu estou dizendo. Senão é todo mundo alienado, não sabe de nada e ficam achando que o Caio está doido. Eu não estou não, doido é quem não sabe disso. Agora, a segunda maior manifestação, para mim, do ponto de vista de intensidade explícita, foi o nazismo. Porque durante muito tempo a mentalidade americana e europeia, positivistas, racionalistas ou qualquer outra coisa, se negaram a crer que no fenômeno de Hitler e do nazismo houvesse qualquer coisa além de surto político e ideológico messiânico. Hoje em dia se sabe, todos os historiadores sabem, o volume de material que está disponível é enorme, a coisa toda era baseada em satanismo, em sacrifício humano, em derramamento de sangue, em invocação de mortos. Hitler ficava possesso, falava com outra voz, se servia da Madame Blavatsky, do Eckhart, o Himmler tinha um castelo separado para ser o templo do Terceiro Reich por 1000 anos, onde todo tipo de sacrifícios eram feitos, inclusive humanos e de virgens. Era a ressurreição dos cultos germânicos pagãos antigos, tudo isso presente com mais os ocultismos e os satanismos da modernidade, incorporados àquele grande sincretismo sob a égide da bandeira político-ideológica nazista. Mas a motivação toda era essa. Tem um papo de graça sobre esse tema, né? Quem quiser depois chegar lá e ver, chegar né? lá e ver. E eu tinha gravado um documentário sobre isso. Conspiração nazista? Que na hora de queimar, de transformar em vídeo para passar aqui, teve um problema e eu não vi ainda a volta dele. De modo que se você tiver gravado e encontrar, eu queria, porque ele é um, dois, tem nós três. temos o documentário, eu não sei se ele está já junto com o programa, mas tinha lá aquele que a gente baixou. Se você puder dar uma checada, tem mais de um, tem 2 ou 3, eu não me lembro qual deles é o melhor, eu vi os 3. Tem um basiquinho, tem um médio, tem um muito bom, muito legal, com muito recurso, se não me engano é do History, esse que eu achei mais completo, né? No meu livro Nefilim eu falo sobre isso aí. É um assunto sobre o qual me interessa há muito tempo. À medida em que esses arquivos foram sendo abertos e as coisas começaram a ser mais publicadas, eu fui lendo e fui ficando chocado com a quantidade enorme de uma macumbaria sem precedentes, como um projeto político e ideológico praticado num país inteiro. O país praticamente todo surtou. Infelizmente, a verdade é essa. Claro que houve milhares na Alemanha que não dobraram o joelho a Baal, mas a grande maioria do país todo ficou de joelho, ficou de 4 para o tarugo. Não tenho a menor dúvida disso não. Ficou, ajoelhou e rezou para aquele santo todo ali. Por isso também a Alemanha não toca nesse assunto. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à Alemanha, garotinho aí com 20 e pouquinhos anos, 21, 22, eu inocente. Há uma vergonha ainda na hoje em dia essa nova geração já passou dessa, mas naquele tempo, eu com 21, 22 anos, eu me lembro que eu cheguei lá na maior pureza, querendo conversar com as pessoas, me falem do nazismo, estou com silêncio. Parecia que eu tinha falado um palavrão. Até que o meu hospedeiro falou, toque nesse assunto, isso aqui é uma vergonha nacional. Se o pessoal puder lavar a cabeça, esquecer que isso aconteceu, eles não querem nem falar no assunto, eles não têm o que dizer. Quase todo mundo entrou na dança. Mas macumba de história com uma coisa tão... Macumba coletiva. Toma conta. E nós tivemos um exemplo clássico agora no meio do século XX para nos mostrar como com homem que já sabia fazer fissão atômica, já tinha descoberto o mundo subatômico, já podia sair da atmosfera, já botava satélite em órbita, já tinha todos os pavimentos que geraram a atual tecnologia moderna. Nesse tempo e nessa hora,
Já depois de todos os filósofos, depois da Segunda Guerra Mundial, qual foi o filósofo que apareceu? E você? Não, eu não. Eu não. Não apareceu. Quer dizer, nem pensamento se produziu. Quer dizer, tudo que já se tinha produzido de pensamento já tinha ficado para trás. Ou seja, era um clímax já presente na Terra, em todos os níveis, e você veja o que se foi capaz de fazer. O que uma nação inteira foi capaz de adotar, Que potestade foi o que um essa, continente né? inteiro foi capaz de calar, o que o mundo inteiro resistiu para aceitar até não aguentar mais. Foi só quando o tarugo entrou na beirada anal de Pearl Harbor, nos americanos, é que eles... Aí... Tem um alho por aqui. Porque pimenta no dos outros, meu irmão, é refresco. Aí vamos pra lá, porque senão os caras vão... Vai doer se a gente ficar quietinho aqui. Mas você vê o que é possível acontecer. Eu fico vendo... Quando os americanos, quando os aliados entraram na guerra, os campos de concentração já estavam funcionando a Muito 1000 tempo. por hora. É, muito tempo. Tá no fim. O americano entrou no fim da história. Fábrica de morte. O americano, quem segurou, do ponto de vista humano, quem salvou o mundo foram os ingleses, meu irmão. Os ingleses. Os russos fizeram conluio, só não fecharam conluio porque Hitler era safado e queria a Rússia mesmo. Do contrário, teriam fechado alianças. Os japoneses fecharam, a Itália fechou. Os nossos amigos argentinos, que têm uma vocaçãozinha esquisita para esses negócios, fecharam. E A Argentina estava fechada com a Alemanha, né, cara? aí, com a Itália, Por isso que vieram tantos alemães. tanto, migrou aquela porcaria toda para cá, porque era uma zona franca. Então, mas eu só estou falando o seguinte, só para a gente ver como, gente, há 60 e poucos anos atrás, o mundo inteiro com rádio, com telefonia, com satélite, com tudo, ficou assim. A gente vê esses fenômenos acontecerem assim o tempo todo. Ruanda ficou assim, Uganda ficou assim. Quantos países não ficaram assim de repente? E é do dia para a noite. Quando o surto se coletiviza, toda a possessão coletiva se instantaneiza Muito com rápido. uma rapidez muito maior do que a possessão individual. Porque na difusão do processo coletivo, as consciências individuais se diluem, as censuras individuais baixam na experiência coletiva e cada um olha para o outro e vê na aceitação do outro a afirmação da necessidade de aceitação dele. Então isso vira assim um fenômeno instantâneo com uma subtez extraordinária. E a gente ainda vai assistir. Quem viver os próximos 30, 40 anos na Terra ainda vai assistir muitos fenômenos de surtos globais, de loucuras extraordinárias, à lá nazismo, não necessariamente com as mesmas configurações, porque o mundo mudou, o mundo hoje é politicamente correto, tem mais ONINhos por aí, que é uma ONGzinha universal, que cumpre um papelzinho safadinho, mas tenta. Cheia de conluios na mão também dos poderosos, mas está lá. E a mídia tem esses coibidorzinhos que faz com que as perversidades ganhem outros contornos. Mas o potencial para fazer a mesma coisa e pior... Uma possessão coletiva, tá aí. Está aí. A tendência é ficar pior e maior. E